Hoje a gente vai falar um pouco sobre as permutações com repetição e as permutações circulares. Bom, digamos que tenhamos a palavra ovo. Quantos são os anagramas dessa palavra? Se fôssemos fazer diretamente, pelo número de anagramas e usando o princípio multiplicativo, teríamos 3 vezes 2 vezes 1, 6. É claro que essa resposta está errada. Por quê? Porque repara o seguinte, eu tenho duas letras repetidas, O, O. E aí não importa se eu escrevo assim ou assim, O, V, O, eu tenho o mesmo anagrama. Porque na verdade o anagrama significa a palavra que você encontra quando você troca as letras de posição. E essas duas palavras são exatamente a mesma, já que os Os, as letras O, não têm cores distintas. Elas foram feitas com cores distintas aqui para você perceber que são, na verdade, a mesma palavra. Então, quantos são os anagramas? Bom, perceba o seguinte, se eu tivesse 6, nesses 6 anagramas, eu teria exatamente, para cada um desses anagramas, 2 repetidos. Repara o seguinte, vamos escrever todas as possibilidades. A gente tem, começando com o O laranja, a gente tem O, O. O próximo só pode ser o V ou o O verde. Então aqui o O verde. E para terminar a gente só pode ter o O verde ou o V branco. A gente pode começar com o O verde. E aí a gente só pode ter o V branco. Aqui e aqui. E aí terminar com o O laranja. Ou ter ele aqui no meio. E começando com o V branco, a gente só pode ter ele aqui e aqui. E aí a gente só pode ter o O laranja aqui ou aqui. E o O verde aqui ou aqui. E aí repara que cada letra O aparece, repetida exatamente em suas permutações. Então olha só, por exemplo, essa daqui, certo? E essa aqui. Elas são exatamente iguais, a menos a ordem, das letras O. Ou essas duas, a mesma coisa. Então, para encontrar os anagramas da palavra ovo, como temos duas repetições, a letra O aparece duas vezes, bastava a gente ter feito os 3, 2, 1, que são 3 fatorial, dividido por 2 fatorial, que é o número de maneiras de O trocar de lugar. Isso nos daria 6 sobre 2, 3. Repara que esse sobre 2 tem a ver com o número de maneiras de permutar as letras O. Há duas maneiras de escrevermos as letras O. Primeiro a laranja, depois a verde, certo? Ou primeiro a verde e depois a laranja. Isso aparece aqui, ó. Por exemplo, vamos olhar a palavra arara. Nela temos 3 repetições da letra A e 2 repetições da letra R. Isso quer dizer que em algum momento eu terei a letra R aqui, a letra R aqui, e as letras A podem permutar de lugar também. Então a letra A pode aparecer assim, por exemplo, A, A e A. Repara que eu tenho exatamente o mesmo anagrama. Mas quantas são as maneiras de escrever esse anagrama só permutando as cores?
Bom, os R's podem trocar de lugar 2 vezes. E os A's podem trocar de lugar 3 fatorial vezes. O R 2 fatorial vezes, que é igual a 2, e o A 3 fatorial vezes, que é igual a 6, como vimos aqui no ovo. Isso quer dizer que de todos os fatoriais possíveis entre todas as letras que tem aqui, existem 3 fatorial repetidos para o A e 2 fatorial repetidos para o R. Então, o número de anagramas da palavra arara, na verdade, é 5 fatorial dividido por 3 fatorial, que são as repetições envolvendo a letra A, e 2 fatorial, que são as repetições envolvendo a letra R. Então, na verdade, temos 5, 4, 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, 2 vezes 1. 3 fatorial aqui, ó, simplifica, por isso que eu só fui até o 3 fatorial. E aí ficamos com 20 sobre 2, 10. Existem somente 10 maneiras de trocar essas letras de lugar. Bom, então vamos definir uma fórmula para as permutações com repetição. Se alfa, beta e teta e etc. são as letras, né, são o número de vezes em que cada letra aparece repetida, e n é o número de letras total, então a permutação de n com essas repetições será n fatorial sobre alfa fatorial vezes beta fatorial vezes teta fatorial e assim por diante. Então basta a gente fazer fatorial do número de letras, nesse caso foram 5, dividido pelo fatorial das repetições das letras. Então aqui, ó, alfa, por exemplo, é o A, 3 fatorial, e beta, aqui, por exemplo, é o R, com 2 repetições. Tá vendo aqui? 2 repetições e alfa, 3 repetições. Assim como N apareceu aqui com 5 fatorial. Então, no nosso caso, o que fizemos foi, aqui em cima, P de 5 com repetições 3 e 2. Certo? No de cima. Nesse exemplo de cima aqui. Vou tirar esse igual aqui, porque esse aqui é só aplicação da fórmula de cima. Bom, vamos a outro problema, que são as permutações circulares. Digamos que queremos colocar 3 pessoas em torno de uma mesa circular perfeitamente simétrica, que não haja diferença aqui, não seja possível identificar como a mesa está colocada. Repare o seguinte, se a gente trocar, né, por exemplo, de maneira que você coloque C aqui em cima. Então, se você fizer isso, ó, você colocar C aqui em cima, depois A aqui e B aqui, a mesa continua a mesma. Porque depois do C à direita, temos A. Depois do C à direita, temos A. Depois do A à direita, temos B. E depois do B à direita, temos C. B, C. Repara que isso independe do sentido. Se eu fizer A, C, B, eu vou ter A, C, B também. Isso quer dizer que essas duas maneiras são essencialmente diferentes, ou iguais, essencialmente iguais. Por quê? Porque a ordem em que eu passo pelas pessoas, numa permutação circular como essa, não é mudada. Então, o que temos que fazer? A gente tem que fixar um elemento. Então, vou fixar esse elemento aqui, por exemplo. E esse elemento que eu vou fixar, ele não precisa do número de escolhas. E aí sim troco os outros de lugar. Repare que se agora eu escrevo A, C, B, né, eu tenho uma ordem diferente. Porque percorrendo no mesmo sentido,
eu passo por B e por C em diferentes ordens. Então, quantas são as maneiras de colocar 3 pessoas em torno de uma mesa? Não são 3 fatorial, e sim 3 menos 1 fatorial. Por que 3 menos 1? Porque uma das pessoas vai ficar fixa. Só as outras é que vão trocar de lugar. Então, na verdade, temos 2 fatorial maneiras, 2. Isso fica melhor percebido quando a gente tem mais pessoas. Digamos que eu tenha 4 pessoas agora. Repare que colocar A, B, C, D em torno da mesa, que é isso aqui, ó, A, B, C, D e depois A, é a mesma coisa que colocar D, A, B, C, que é como se eu estivesse agora começando do D. Começando de D, eu tenho D, A, B, C. Começando de D, eu tenho D, A, B, C. Se eu começar do B, eu tenho B, C, D, A. Começando do B, eu tenho B, C, D, A. Ou seja, todas essas maneiras correspondem à mesma forma de sentar em torno da mesa. Assim como eu poderia começar em C e fazer C, D, A, B. Então, como que eu posso fazer para isso aqui se tornar diferente? De novo, podemos fixar um deles, por exemplo, esse, e permutar os demais. Ou seja, se agora eu tenho D, B, A, C, isso não é conseguido aqui. D e em seguida B, A, C, não. Porque aí eu só estou permutando esses 3, não esse. Ou seja, quando eu percorro isso aqui em forma de ciclo, eu tenho agora uma maneira essencialmente diferente. Então, na verdade, de novo, o que a gente tem é, em vez de 4 fatorial, a gente tem 4 menos 1 fatorial, porque só 3 trocam de lugar. Então, 3 fatorial, 6 maneiras. Então, qual é a permutação circular de n elementos? N menos 1 fatorial. Certo? Isso nos leva a um problema interessante. Digamos que você queira colocar um grupo de pessoas de forma alternada. Então, você tem lá, sei lá, 2 meninos e 2 meninas. Então, você tem o homem 1, o homem 2, só que você quer alternar, né? Então, o homem 2, a menina ou a mulher 1 e a mulher 2. De quantas maneiras a gente pode colocar homens e mulheres alternados em torno de uma mesa circular? De novo, a gente só precisa fixar um e esse outro homem tem que ficar aqui, né? De qualquer maneira, só tem essa posição para ele, e as mulheres podem trocar, né? Como aqui tem poucos elementos, pode ser que você ache que não faz muita diferença, mas na verdade, se eu tiver M homens, e o melhor, então, assim, pode ser N, né? N homens e N mulheres, quer dizer, o número de pessoas, tanto de homens quanto de mulheres, é o mesmo, quantas maneiras são de alternar? Vai ser n menos 1 fatorial para os homens, porque um deles vai ficar fixo e os outros vão trocar de lugar, e n fatorial para as mulheres, porque as mulheres vão trocar de lugar entre si, mas sempre alternando com os homens. Quer ver? Vamos colocar mais gente aqui em volta dessa mesa. Deixa eu apagar aqui e aqui. E agora vamos colocar 3 homens e 3 mulheres. Então eu fixei o homem 1, eu vou ter aqui o homem 2 e o homem 3. Repare que só 2 homens podem trocar de lugar porque esse está fixo, que vai corresponder a isso que já falamos.
E agora as mulheres. Mulher 1, mulher 2, mulher 3. As três mulheres podem trocar de lugar 3 fatorial maneiras, porque mesmo que elas troquem de lugar, elas continuam alternando com os homens, desde que esse fique fixo, ou seja, alguém tem que ficar fixo. Esse alguém vai ter o seu n menos 1. Os demais vão trocar de lugar. Então esses dois podem trocar de lugar. As mulheres, mesmo continuando no lugar, teríamos duas maneiras diferentes nessa configuração entre homens e mulheres. Da mesma maneira, se a gente manter o homem aqui e esses dois no lugar, as mulheres podem trocar de lugar de 6 maneiras diferentes. São os 3 fatorial maneiras que aparecem aqui. E ainda assim teremos eles em lugares alternados circularmente. Então, quando a gente tem o mesmo número de homens e o mesmo número de mulheres e quer alternar eles em torno da mesa, a gente tem esse tipo de permutação circular. n-1 fatorial, n fatorial. Ok? É isso. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado.